estão pagando R$ 80 por mês na cantina, o Jorge gasta mais. Gastam R$ 80 na comida, mas não querem gastar 50 na palavra de Deus. Prioridades totalmente fora de ordem. Então eu virei ousado nessa área. Sabe o que Elias fez, né? Chegou, achou uma viúva morrendo de fome. O que tem, irmão? Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um pequeno bolo para dividir entre eu e meu filho, e nós vamos sentar aqui e morrer de fome. Elias falou, não tem problema. Assim diz o Senhor. Até a chuva cair, não vai faltar farinha nem azeite, mas prepare um bolo para mim primeiro. Agora, o que a Rede Globo faria com esta declaração? Você viu o Estadão esse fim de semana? Comunhão Cristã do Jardim está lá. Foi de São Paulo. Nós somos aqui a igreja, o Evangelho de Grife. De Grife. Que propaganda legal. Ok. Deixa eu falar, o senhor está falando sobre R$ 50, né? A aula, por mês, são 8 aulas, está na base de R$ 6 por aula, ou seja, 3 por hora. E a gente compra esse sanduíche por isso, então, depois lá demais estamos semeando, né? A gente semeia também. Amém. Eu não brigo mais com as pessoas sobre mensalidade. Não, mas acontece que as pessoas não, eu sei. Eu simplesmente anuncio a mensalidade agora. Quer pagar, então fique. Se não quer, então tchau. Sem problema. Gasta R$ 3 aí, sai 3 por aula, por hora. Sai R$ 3 por hora. Contrata a Felícia para fazer o aumento da mensalidade. Vamos, ela já está contratada. Agora em Zacarias capítulo 6, ainda nós estamos estudando o que já aprendemos. Estamos simplesmente resumindo o que já aprendemos. Zacarias capítulo 6, versículo 12 e 13. O terceiro homem que vai edificar o templo. E disse-lhe assim, diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono. E ele será sacerdote no seu trono, e haverá harmonia entre os dois. Vou pesquisar novamente. Descobrimos que este homem chamado Renovo é Jesus, o justo, a justiça de Deus. E nós determinamos também o tempo, o espaço de tempo em que ele vai edificar a igreja. Ele começa a edificação ao tornar-se homem. Jesus virou homem. Deus se fez homem. E Emmanuel, e ficou aqui. Então, na época, na dispensação da igreja, o templo tem que ser edificado. Nós falamos sobre o fato que o templo tem 2 níveis. O nível individual e o nível corporal. Individualmente nós somos o templo. Corporalmente, nós somos o templo. E para construir este templo, Jesus recebeu, para edificar o templo, Jesus recebeu os mesmos 3 requisitos. Compreender qual é a comissão. Ele sabe muito bem o que ele tem que fazer. O segundo requisito é pessoas habilitadas espiritualmente.
os 5 dons ministeriais. Nós que somos os dons espirituais, somos os ajudadores de Jesus e temos o alvo de edificar o corpo no nível individual e no nível corporal. Então eu tenho que ensinar e desenvolver habilidades em você como pessoa e como membro da igreja. O evangelista tem que colocar a visão do evangelista para você individualmente e para você como membro da igreja. Estes dons que vêm de Deus. Agora, Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do nosso Papai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, os dons que Ele dá, porque o que vem de lá é dádiva boa e dom perfeito. Então, os dons que Ele dá também são bons e perfeitos. Concorda? Por isso, nós sabemos que o dom não é o homem. Porque tem poucos homens, de fato tinha só um, que foi perfeito. Jesus, Yeshua. Então, estes dons, quando eu falo que eu fui dado para a igreja, o fato é que o ofício em que eu estou foi dado para a igreja. E o ofício é bom e perfeito. Agora, esta revelação me aliviou muito. Como ministro, porque eu achei, no início do meu ministério, eu achei que eu tinha que ser perfeito para ministrar. E não é verdade. Que bom. Porque não é a perfeição do homem que vai atingir o alvo. É a perfeição do dom que opera às vezes em homens e mulheres imperfeitos que atingem o alvo. Agora eu tenho que me santificar, eu tenho que me preparar, eu não devo pecar. Não estou dando licença para pecar. Entenda, por favor. Mas estou dizendo que nós não devemos sentir aquela pressão no ministério. Eu achei no início que eu tinha que salvar todo mundo. Depois de uma das primeiras campanhas que eu preguei, naquela noite eu senti a presença do Espírito Santo. Eu fiz um apelo dirigido pelo Espírito Santo. Eu sei que pessoas estavam sendo convencidas pelo Espírito Santo. Eu sei que a convicção do Espírito Santo estava tremendamente pesada naquele lugar. Eu chorei, mendiguei, chorei mais e ninguém aceitou Jesus como Senhor. Voltei para o quarto, entrei no quarto chorando, caí em cima da cama desesperado. Oh, Jesus, falhei, eu falhei. O que eu fiz errado? Eu senti o Espírito Santo me chacoalhar e ele falou para mim uma revelação que tirou todo o peso. Eu não te chamei, Thomas, para salvar ninguém. Eu te chamei para pregar a palavra. Só. Agora eu prego com alegria. Eu não sinto pressão na área de apelo. Eu não sou capaz de salvar ninguém. Eu sou simplesmente ajudador de Jesus. Estou aqui
sendo a boca de Jesus, pregando a palavra, dando oportunidade, e a pessoa ou aceita ou rejeita, mas eu durmo à noite. Uma vez que eu entendi como pastor, quando eu entrei no pastorado, no primeiro pastorado, eu fiquei doente, com úlceras no estômago, porque eu fiquei acordado à noite, preocupei, andei na sala de estar, fiquei acordado noites, preocupado. Oh, Senhor, o que eu vou fazer com esta ovelha? O que eu vou fazer com aquela ovelha? Até finalmente o Senhor me falou, as ovelhas não são suas, são minhas. Eu não te chamei para salvar a ovelha, você simplesmente tem que cuidar. Descanse em mim, eu estou aqui controlando ainda a situação. Agora eu deito à noite e durmo. Essa situação financeira que eu descrevi para vocês agora, no início da aula, garanto que essa situação não vai fazer Thomas ficar acordado hoje à noite. Eu faço a minha parte e ele faz a parte dele, e amém. Sem pressão. Sem pressão. A chamada de Deus, o que faz você o que você é. Não o contrário. É a chamada que faz de você o que você é. Portanto, durante as aulas que vêm, nós não vamos te dar descrições das chamadas e dos ministérios para você tentar se encaixar num deles. Porque você não vai fazer a obra para se tornar apóstolo, profeta, tal. Ou você já é, ou não é. Ele vai revelar o que você é, e uma vez que ele revela, você vai fazer o que a chamada dita. A chamada vai te dirigir, vai te levar a praticar. Eu tenho formulários em casa. Tenho formulários com 150 perguntas. Você gosta de fazer isso? Você é apto de pregar em público? Você gosta de visitar os doentes? Você gosta disso? Você pode isso? Você pode aquilo? E supostamente você respondendo este formulário, e com a chave que eu tenho em casa também, você pode descobrir qual é a aptidão da sua chamada. E através desse formulário, você pode entrar no ministério. Como se fosse um teste vocacional. Sim. Este teste vocacional vocês nunca vão receber. Não na minha aula. A chamada nos faz o que somos. Romanos 11, 29. Estou quase acabando com a introdução para a gente entrar mesmo na aula para hoje à noite. Romanos 11, 29. Vocês que estão no ministério, se não marcou este versículo ainda, marque já. Ache e leia para mim, por favor. Porque os dons e a vocação de Deus são, aí eu quero usar, sem arrependimento. Tem irrevogáveis. Tem outra palavra? Hã? Não volto para trás. Em outras palavras, Jesus não vai aparecer na sua vida ministerial um dia para dizer, errei. Você entendeu o que falei?
a maior segurança da sua vida ministerial está neste versículo. Os dons de Deus são permanentes na sua vida. Irrevogáveis. Não vai tirar. E não vai voltar e dizer, eu errei, agora você é profeta. Agora, sabendo disso, eu fico numa posição muito segura. Eu tenho pessoas que passam aqui na escola, a irmã Rita Boyle, e uma excelente professora. Ensina muito bem. Outras pessoas, Stan Abbott, que passa por aqui e ele ensina com liberdade. Um homem que estou treinando chegou depois dessas duas pessoas a ensinarem. Este rapaz chegou e me perguntou, mas Thomas, você não tem receio? Não tem receio nenhum. Pode colocar aqui Billy Graham. Pode colocar Jimmy Swaggart. Vocês sabem que ele pregou no Rio os fins de semana? 4 e 5, né? E ele vai estar aqui na reunião dos pastores daqui a alguns dias. Dia 13. Pode colocar Jimmy Swaggart aqui. Pode colocar Caio Fábio. Pode colocar Valnice Milhomens. Pode colocar qualquer pessoa nessa sala e ela não pode, ou ele não pode nunca assumir meu lugar. Na igreja, não existe outro pastor para a igreja que Deus me deu. Não tem. Pode convidar os melhores. Aquele povo, Jesus colocou na minha mão. Sim. Então, a segurança da chamada está aqui. Agora, tem equipamento, responsabilidade, autoridade e revelação. Deixe-me te dar as 4 coisas novamente. Há equipamento, responsabilidade, autoridade e revelação distintos e únicos para cada chamada. Então, cada chamada tem um equipamento único e distinto. Cada chamada tem uma responsabilidade distinta e única. Cada chamada tem uma autoridade distinta e única. Cada chamada tem uma revelação distinta e única. Agora nós vamos daqui para frente começar a estudar os 5 ministérios. Nós vamos esquecer por enquanto aqui embaixo. Vamos focalizar os 5 dons ministeriais. Para que o ministro seja bem sucedido, para você ter sucesso no seu ministério, em qualquer cargo, em qualquer ministério, você tem que saber 2 coisas. Anote aí. Primeira coisa que tem que entender é a responsabilidade da posição. Qual é a minha responsabilidade? E uma vez que você sabe a responsabilidade, você tem que ter a autoridade e equipamento sobrenatural para cumprir essa responsabilidade. 2 coisas que procuramos. Em primeiro lugar, a responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? E uma vez que estabelecemos a responsabilidade, nós procuramos equipamento sobrenatural. Equipamento e autoridade. Autoridade e equipamento sobrenatural para cumprir essa responsabilidade. Esse equipamento sobrenatural
Ok, breve, depois a gente vai voltar. Maneira de falar, maneira de pregar, o estudo que dá, a palavra, a maneira em que você pastoreia. Então esse equipamento é espiritual, invisível, às vezes o equipamento que a gente necessita é uma formação, o treinamento, o estudo. Você entendeu? Vamos falar mais profundamente sobre isso no futuro. Nós temos aquele que Deus chama, ele equipa. Vem dele. Através do homem, às vezes, mas vem dele. Agora, nós temos que ser, no estudo destes ministérios, nós vamos ser simples, e vamos usar a nossa cuca, a nossa cabeça, a nossa mente. Tem princípios ministeriais que são estabelecidos na igreja. Um deles é aquele que Deus chama, ele equipa. Pedro, pescador, homem de formação zero. Um homem bruto e ignorante, no sentido das letras. Mas ele aparece perante as autoridades e as autoridades declaram: não sabemos que este homem ficou na presença de Jesus porque ele não é capaz de falar assim. Ele não é capaz de falar assim. O homem com a formação dele não pode fazer isso. Então, o equipamento, um treinamento sobrenatural que ele recebeu. Jesus comunicou para ele uma maneira de se expressar pelo Espírito Santo tão contrária à sua própria maneira. Agora, usando este princípio, falando deste princípio, mas falando ao contrário. Se você não é capaz de falar com pessoas de alto nível na sociedade, você é ignorante e bruto e quer continuar assim, pode crer que Deus nunca vai te chamar para abrir uma igreja na sociedade do alto nível. Não vai. Se Ele te chamar, Ele te equipará para esse nível. Se você está numa situação ministerial, ou se você no futuro se achar numa situação ministerial em que você está fora, então a sua oração é simples. Ou, Senhor, me capacita. Confirma que este é meu lugar, me capacita. Ou, Senhor, por favor, me tire daqui. Porque aquele que recebe a chamada, recebe também o equipamento divino. Ok? Vamos ter um intervalo rapidamente aí. Vamos acordar. Quando voltarmos, eu posso dar então um recado? Pode.
Que bom. Você deve saber. Eu não consigo. Vamos. Mateus 10. Mateus capítulo 10. Agora, novamente nós estamos começando a estudar os 5 ministérios. Mas antes de entrar e definir pela palavra, nós temos que saber como receber estes ministérios. Nós temos que saber o porquê, ou como é importante definir ou identificar o ministro. Agora em Mateus capítulo 10, começando no versículo 40, Jesus nos dá outro princípio concernente os ministérios. Mateus 10, 40. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão ou recompensa de profeta, e quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus explica aqui por que nós temos que identificar os ministérios. Porque nós temos que identificá-los para recebê-los. E ele fala neste princípio aqui, aquele que vos recebe, a mim me recebe. Em versículo 41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Há algumas verdades que temos que entender aqui. Primeira verdade, a recompensa de um profeta é o que é? O galardão do profeta é o que é? Que ele fala, se nós recebermos um profeta, na qualidade de profeta, nós vamos receber o galardão dele. Então temos que saber o que é o galardão. A recompensa do profeta, o que é? Nós temos que entender, né? Se é para eu receber, eu quero saber o que é. O que eu vou receber. Alguém tem ideia? A Marilza falou profecia. Hã? Você está quase acertando aí. O que é o galardão, a recompensa dele? A revelação. Agora, vocês estão definindo, simplesmente, você pode resumir cura, profecia, unção, numa só palavra, ministração. Então, a recompensa de qualquer ministério, qualquer dom ministerial, é a ministração sobrenatural que vem daquele ministro. Então, se eu receber um profeta, como profeta, na qualidade de profeta, se eu identificar ele como profeta, e receber ele como profeta, eu vou abrir a porta para a ministração divina que vem deste ofício fluir em mim. Vocês entenderam isso? A recompensa do profeta é a ministração sobrenatural que recebe do ofício dele.
Agora, a ministração ou a recompensa do mestre é o ensinamento, a administração sobrenatural dele, a revelação que ele tem para dar. A recompensa do apóstolo é a administração sobrenatural que flui através deste ofício de apóstolo. Então, nós temos que reconhecer, identificar e receber na qualidade do dom ministerial para receber a recompensa deste ofício do dom ministerial. Agora, para eu receber a recompensa, segundo a verdade, eu tenho que receber como ministro. Primeiro lugar, eu tenho que, o que eu vou receber é a ministração sobrenatural. Eu recebo a ministração de qualquer dom ministerial quando eu recebo o dom como tal. Ficou confuso? Ok, vou mudar. O que nós procuramos é a recompensa do dom do profeta. A recompensa do profeta é a ministração dele, a ministração do ofício dele, a ministração verdadeira, o fluir do Espírito que vem através do dom. Para eu receber esta recompensa, eu tenho que identificar o dom e reconhecer o dom, ou aliás, receber o dom como tal. Simples. Eu tenho que identificar e tenho que receber este ministério para receber o fluir da ministração nele. Eu não posso receber a plenitude do ministério de qualquer profeta, mestre, evangelista, se eu não identificar a chamada dele, o ofício dele primeiro, e receber o ofício dele como ofício de Deus. Então, é importante a gente identificar os dons. Para receber, e tem que receber o dom, como dom de Deus, para o fluir atingir você. Ok? Agora, vamos voltar para o Velho Testamento, daquele trecho que eu citei agora há pouco, 1 Reis, capítulo 17. Reis 17. Aquela história que nós falamos sobre a viúva. Versículo 13 em diante. A mulher fala: eu vou fazer um bolo para mim, vou comer e vou morrer. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai, faze como dizeste. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazemos aqui fora, depois o farás para ti e para teu filho. 14. Pois, versículo 14 de 17. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Agora, nós temos pregado este trecho, e temos enfatizado o fato que a viúva escolheu obedecer à palavra de Deus, e por obedecer à palavra, pela fé, ela recebeu a bênção. Mas essa escolha de receber a palavra não foi a única escolha deste trecho. Para ela receber esta bênção, Elias, em versículo 14, fala: assim diz o Senhor Deus de Israel:
a primeira escolha dela não foi eu vou pela palavra ou não vou pela palavra. Ela tinha que reconhecer Elias primeiro como profeta. Para ilustrar o que estou falando. A mulher, porque qualquer burro, gente, pode levantar para dizer assim, diz o Senhor Deus de Israel. Qualquer pessoa. Deus fez um burro profetizar. No Velho Testamento tem falsos profetas. Então a primeira escolha dela não foi obedecer a palavra pela fé. A primeira escolha que ela enfrentou foi: Elias é profeta de Deus ou não é? Este homem está falando por Deus ou não está falando por Deus? Uma vez que ela reconheceu que ela recebeu Elias como profeta, a segunda opção, a segunda escolha foi: agora, porque eu reconheço que ele é profeta de Deus, portanto ele falou uma profecia, a ministração vai vir através dele para mim, de Deus, então eu vou obedecer o que ele falou. Então, ela necessitava de grande fé, sim, para tomar o último que ela tinha e sacrificar para alimentar o homem de Deus. Ela necessitava de grande fé para fazer isso. Mas a primeira escolha dela foi: eu recebo o profeta como profeta. Vocês entenderam agora? Sim. Tem que acontecer nessa ordem, meu. Ela reconheceu, ela recebeu ele como profeta e a fé funcionava. Agora, Romanos 10, 17, fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ela não poderia ter fé sem ter a certeza primeiro que aquela palavra que Elias falou foi a palavra de Deus. Então, para ter fé, ela tinha que reconhecer e receber o profeta como profeta, e então ela recebeu a recompensa do profeta. Agora, o ministério ou a ministração sobrenatural não acontece automaticamente. Este fluir do sobrenatural não acontece automaticamente. Nos Estados Unidos, os pastores lá, os pregadores, têm um ditado, que literalmente traduzido está escrito, eles falam: não, eu não consegui fluir hoje, o povo sentou em mim. Sentou em mim, me abafou. E de uma certa maneira é verdade. Se o povo não entende o seu ministério, não identifica seu ministério, eles não vão poder te receber na qualidade do seu ministério, portanto o fluir não vai acontecer. O fluir sobrenatural não é automático. O ofício determina como nós devemos receber. Então nós temos que identificar o ofício para receber dele. Vamos usar uma ilustração bem prática. Você coloca dois homens numa reunião para falar. O primeiro homem que fala é evangelista. O evangelista, a mensagem dele geralmente é curta, porque ele mostra sinais e opera milagres. Ele cura, ele libera. Então, o evangelista vem e ele é aquele ministério que chuta paredes, que grita, que anima o povo, que corre no meio do povo, que faz sinais e prodígios e milagres.
Então o povo recebe primeiro a pregação do evangelista. Agora, logo depois dele, o mestre começa a ensinar. São totalmente diferentes. A maioria da igreja, ao ouvir os dois homens, vão dizer: puxa vida, como eu gostei da ministração do primeiro, mas aquele segundo homem foi chato. E o resultado será que a igreja nunca receberá a ministração do mestre. O fluir dele não vai ser recebido. O dom dele não vai fluir como deve fluir, porque o povo está exigindo dele o ofício que ele não é. A igreja, incluindo nós, que somos a igreja individualmente, muitas vezes nós não conseguimos receber de pessoas que estão ministrando, porque nós estamos exigindo ofício que não existe. As pessoas que estão inclinadas para ensinar ficam até aborrecidos quando o evangelista e o profeta ensinam ou pregam. Muitas vezes eu tenho que me controlar para ficar no culto quando estas pessoas ou estes ofícios estão fazendo aquela demonstração de coisa. Agora, não estou menosprezando, estou simplesmente expressando o que eu sinto às vezes. O fato é que eles são homens de Deus, ou são pessoas de Deus, e estão em ofícios, mas eu não consigo receber porque eu quero outro ofício. É um grande problema para mim pessoalmente. Porque eu necessito do input deles. Eu devo ouvir o profeta falar. Eu não posso ser aperfeiçoado como membro do corpo de Cristo sem a administração deste homem ou desta pessoa. Mas é difícil, porque eu exijo base bíblica. E muitas vezes o evangelista nem lê a Bíblia. É verdade. O cara fica lá e ele baba e chuta e todo mundo grita aleluia, e o cara nunca leu a palavra de Deus. E ganha 45 pessoas para Jesus. E eu fico numa luta interior. Mas como? Mas identifico o ofício dele. Uma vez que eu consigo receber ele como evangelista, o que ele fala está cheio da palavra. Ele simplesmente não o provou. Ele citou, ou ele, da maneira dele, interpretou a palavra. Mas eu não consigo receber a ministração dele se eu não ligar com o ofício dele. Se a congregação não identificar o ofício, então será difícil receber como deve receber. Quando o evangelista está pregando, a gente fica ansioso para ele terminar de pregar, porque sabemos que quando ele termina, o culto vai começar mesmo. É verdade. A gente fica lá, amém, vamos lá, fala logo, porque quando você terminar de falar, eu sei que o Espírito Santo vai começar a revelar, e vai haver manifestações dos dons espirituais, e haverá curas, e eu quero ver. Então, rápido, fala rápido, vamos ao fim. E a gente puxa, a gente chupa a unção desta maneira, porque nós ansiosamente esperamos o fim da palavrinha dele para ver Deus operar. Amém. É assim que o ofício opera. Mas quando o mestre fica ensinando pela unção do Espírito Santo,
a gente não fica ansioso para ele terminar. Por quê? Porque sabemos que quando ele terminar de falar, o culto acabou. Não faz mais nada. Não haverá milagre, geralmente, não haverá cura, não haverá. Ele simplesmente revela a Jesus a palavra que te cura. E às vezes tem milagres na ministração, mas geralmente, outro dia, no ensinamento, 3 pessoas depois me procuraram. Pastor, eu queria que você fizesse um apelo. Eu queria falar o que Jesus fez na minha vida. O que foi? Não, mas você estava falando, Jesus me curou, disso e daquilo. E outra pessoa, eu também fui curado. Eu nem fiquei animado. Glória a Deus. A palavra funciona. Não preciso contar para ninguém, irmão. Você notou a diferença? Agora, vamos entender isso. Se você acabar de chupar uma laranja e alguém te oferecer uma maçã, a maçã não vai te satisfazer se você espera o sabor da laranja e a textura, ou o suco, porque maçã não tem. Você tem que comer maçã por maçã e laranja por laranja. E tem que identificar laranja, identificar maçã e saber distinguir entre as duas coisas. Porque maçã também é deliciosa. Laranja, um sabor extraordinário. Mas maçã não tem sabor de laranja e vice-versa. Se você exigir uma coisa da laranja que ela não é, estou entendendo agora? Nós temos que receber. Agora, em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 16. O versículo que quase ninguém na palavra lê. Ninguém na igreja lê esta palavra. Nós começamos em 13. Está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante.